Ô, Caio, eu gostaria de saber se a gente vem ao mundo já com a data da nossa partida ou se a gente consegue antecipar a data que Deus preparou para a nossa partida. Cara, se você quiser antecipar, sai correndo, pula ali na frente de um caminhão. Tá passando caminhão toda hora. Sai correndo. Pá! Antecipa. Eu te afirmo que você pode adiantar. Dá uma adiantadinha. Dá uma adiantadinha. Aí você diz, mas escuta, não está tudo escrito e determinado, mas é Deus que sabe, eu não sou Deus. Talvez estivesse escrito e determinado que você fosse burro bastante para fazer essa pergunta e para ir buscar a prova. Entendeu? Amado palhaço. É a mulher. Linda, santa idiotice. A jumentinha do telhado. É. Pergunta isso. Você lê Jesus no pináculo do templo com Satanás. Aham. E vem me perguntar se o cara pode morrer antes da hora. Claro, pula de cabeça do pináculo do templo que nenhum anjo vai te pegar. E você olha e diz, ih, Jesus se esbagaçou todinho. Ah, minha gente, não brinquem de viver. Só vivam. O pessoal fica querendo teologizar sobre o dia da morte. Você não sabe nem o dia de hoje. Você não está aproveitando o dia da vida. Está querendo saber se a data da morte é móvel? Móvel é a chance de viver hoje. Essa é móvel. Essa está aqui, aberta para tudo. Especialmente se você não cair na idiotice de querer saber se pode atrasar a morte, adiantar a morte. Pode atrasar. Ezequias estava morrendo. Pediu mais tempo, ganhou 15 anos. Outros poderiam ter vivido muito tempo, mas adiantaram a morte, pularam de cabeça deliberadamente na ponta da espada e morreram. É a pergunta que Davi faz ao Senhor quando ele está diante do desafio, se ele vai até a cidade de Keila para buscar ajuda para uma situação de guerra que tinha envolvido inclusive a família dele, as mulheres dele, os filhos dele que estavam cativos, e ele está na dúvida se ele vai até Keila, que era uma cidade, se ele receberia ajuda e solidariedade do pessoal de Keila. Ele estava na dúvida. Talvez fosse o oposto. Aí ele pergunta a Deus, Senhor, se eu descer até os homens de Keila, os homens de Keila me matarão? Aí a resposta do Senhor foi, matarão. Aí o que ele fez? Mudou de caminho e foi embora e viveu mais 40 anos, né? Não vou. Ah, rapaz, vocês são chatos demais. Façam o melhor do dia chamado hoje. Eu não sei quando é que você vai morrer, quando é que eu vou morrer. Quem morre, quem vive mais, quem vive menos. Eu sei, é o que eu tenho que fazer hoje. Deus é o Deus do dia chamado hoje. Não é do passado nem do futuro, é de agora, das escolhas que eu estou fazendo hoje. Mas vocês estão muito mal ensinados. E aí vivem vidas muito ruins. Cada um vive a vida segundo o mestre que escolhe para orientá-lo, segundo as doutrinas, as filosofias que acolhe. Você vive a vida do que você internaliza e chama de meu pensamento, ou de meu ensinamento, ou até você vive perturbado pelo que esses ensinamentos provocam em você como dúvida. Se você estivesse andando aqui comigo, você não teria essa pergunta nunca para você, porque essa é uma pergunta que o Evangelho acaba com ela. Foi a pergunta de Pedro para Jesus, lá em João 21. Quando Jesus falou a Pedro, olha, quando agora tu és novo, mas quando tu fores velho, essa autodeterminação toda vai passar, vai acabar. Outros vão te pegar, te levar para onde tu não queres, vão te vestir, vão botar em ti a roupa que tu não pediste e vão te levar para onde tu não desejaste. E aí ele olha para trás e vê João andando atrás, alguns metros. Ele falou, pô, Jesus está dizendo que o meu futuro, minha velhice serão da pesada. Vai ter gente, eu vou perder o controle das coisas e vou ficar sob a dominação de tiranos. Aí ele olha para João e pergunta a Jesus, e quanto a este?
Me conta qual vai ser a dele. Jesus disse, olha, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa. Quanto a ti, vai, vem e segue. Ele cortou os embalos assim na lata. Isso é babaquice. E doutrinas sobre isso é doutrina de idiota. Ninguém sabe de nada. O justo vive pela fé. Continua aí, andando comigo, me seguindo. Larga esse negócio de arminianismo para um lado, calvinismo para o outro. É a esquizofrenia doutrinária dos cristãos. Que ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Eles não conseguem entender que o ser humano tem livre-arbítrio relativo, porque ninguém que seja finito tem livre-arbítrio absoluto. O livre-arbítrio absoluto depende de uma consciência com clareza absoluta. Mas nos níveis turvos da nossa consciência, nós temos o livre-arbítrio relativo a essa capacidade e a esse entendimento. O que não é algo para se fazer doutrina, porque cada um tem um tipo e um nível de liberdade diferente no que diz respeito ao entendimento, à compreensão, à inteligência, à sabedoria. Como também a história da soberania de Deus. O nome é soberania de Deus aí no calvinismo, porque a soberania é de Deus. Não é de Calvino, não é dos reformados, não é da igreja presbiteriana. De Calvino é a presunção doutrinária. Subscrever a soberania de Deus vinculada à predestinação. E como ele não consegue sair, ele vai pintando a sala até ficar na esquina e não ter saída para lugar nenhum, fica parado ali. E quem segue até aquele ponto se encurrala ali, naquele fatalismo, que coloca Deus numa situação onde é mais coerente a gente pensar no universo holográfico, hologrâmico, de um ser superior jogando joguinhos. Nós somos só projeções tridimensionais desse jogo, desse Deus soberano, da teologia calvinista, que parece mais com o ser superior da teoria do universo holográfico, de tão pequenino que isso é. Então, pare com isso. O homem é livre na relatividade da liberdade dele, e o homem está sob a soberania de Deus sem perder a liberdade. Agora, isso é conciliável em Deus, não é conciliável em nenhuma filosofia, em nenhuma síntese, em coisa alguma. É em Cristo que isso tem a sua liberdade absoluta. Ele é que chama você para escolher. Se alguém quer, vem. Ao mesmo tempo que ele diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. No entanto, eu sou chamado a fazer o que eu posso. O que eu posso? Eu posso querer. A minha responsabilidade é decidir, é escolher. É problema de Deus, a soberania dele. Eu não sou Deus. Eu tento viver com lucidez a minha vida humana, com sensatez, com sabedoria, com bom senso, com inteligência, com graça, com obediência. Essa é a minha parte. Agora, a soberania de Deus é de Deus. Eu não alcanço e não tenho nada a ver com isso. Ele a revela a mim dia a dia, para e passo, e já está revelada como soberania da vontade que ele quer que eu encarne no Evangelho. O resto é sexo dos anjos, e não perca seu tempo, meu filho. Desculpe a hipersimplificação, é porque esse é um assunto que eu acho tão tosco, tão tolo, tão infantil, tão antifilosófico, tão anticientífico, tão anti a noção contemporânea de espaço-tempo, que é quase patética essa discussão teológica. Quando você mergulha no ambiente da dimensão da mecânica quântica, onde espaço-tempo entra em relatividade absoluta, a predestinação cai
numa linearidade doutrinária infantilíssima. Infantilíssima. Então, nem perca seu tempo com isso, tá bom? Um beijo para você, Fabiano.